Quando eu devo utilizar uma fotografia colorida e quando eu devo utilizar uma fotografia preto e branco? Será que eu devo fazer isso na sorte? Será que tem motivos para ela ser colorida ou preto e branco? É isso que eu te quero mostrar nesse vídeo. Bora! Agora, se tu és novo ou nova por aqui, prazer, eu sou o Sérgio Nogueira, eu sou fotógrafo e editor de imagens e por aqui eu trago sempre muito conteúdo para aquelas pessoas que vivem ou querem viver de fotografia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muito me perguntam, tá? E um tema que eu vejo que muitos fotógrafos têm dificuldade, que é o quê? A fotografia colorida ou preto e branco. Quando usar uma, quando usar a outra. Porquê é que eu falo isso e porquê é que eu fiz um vídeo só sobre esse tema? Porque eu percebo que às vezes os fotógrafos fazem isso à sorte. Só que antes de enviar para o meu cliente, deixa-me testar em preto e branco para ver se ela fica melhor. Se tu fazes isso, eu já te digo que, na minha opinião, tu estás a fazer errado. Porque existem motivos específicos para uma fotografia ser colorida e uma fotografia ser preto e branco. E muitas vezes tu já vês lá na hora que tu estás a fotografar com a câmera na mão, tu já vês se aquela fotografia vai ser colorida ou preto e branco, tá? Porquê? Porque existem determinadas características para uma e para outra. Tens dois problemas com isso, tá? Primeiro, tu não entendes realmente qual é o poder de uma fotografia preto e branco e quando ela deve ser usada. E o segundo problema, que ele é tão grave quanto, é o quê? Quando tu fazes isso na hora da edição, ficas ali a testar que tipo de edição vai funcionar melhor para aquela fotografia, tu estás a perder muito tempo, tá? E esse é um dos motivos que faz com que a maioria dos fotógrafos perca mais tempo em frente ao computador do que propriamente a fazer outras ações que são importantes no negócio de fotografia, como atender os clientes, fazer novas aquisições de clientes. Tem muitas coisas que não é só ficar em frente ao computador que precisam ser feitas também. Então, quanto menos tempo tu tiveres em frente ao computador, melhor. E esse testar constantemente o preset que vai ficar melhor, se vai ser melhor preto e branco, se vai ser melhor colorido, só te atrasa o teu fluxo de trabalho, tá? Então, na minha opinião, isso é errado. Tem outra coisa que é errado também, que eu vejo que muitos fotógrafos fazem, que é o quê? Eu fui fazer essa fotografia, lá na hora do clique nem consegui fazer bem essa fotografia, mas eu vou usar o preto e branco para salvar a cagada que eu fiz nessa fotografia lá na hora de fotografar. Olha, sinceramente, tá? E assim, ó, isto aqui é jogo aberto, eu já fiz isso, de ter uma fotografia que eu cliquei errado, que eu errei, e eu tentar usar o preto e branco para disfarçar as cagadas que eu fiz no clique. Agora, isso acontece? Sim, vai acontecer contigo? Vai também, obviamente. Tá? Eu tenho 16 anos de fotografia e isso já aconteceu várias vezes. Agora, o que é importante tu entenderes é que sim, uma fotografia preto e branco, ela esconde um pouco dos erros técnicos. Se a minha fotografia já era má antes da edição preto e branco, ela vai continuar a ser má. Talvez só vai ser um pouco menos má, mas ela vai continuar a ser má. Preto e branco não serve para salvar uma fotografia que foi mal feita, tá? Ela no máximo pode pegar uma fotografia que é má e torná-la numa fotografia um pouco menos má, tá? Agora sim eu quero te mostrar quais os motivos principais de nós utilizarmos o preto e branco na hora que nós estamos a editar as nossas fotografias. Então, quero abrir aqui alguns exemplos para tu veres isso na prática, tá? Quando é que eu gosto de utilizar o preto e branco na fotografia? Um dos motivos é este. Quando eu tenho elementos na fotografia que acabam por distrair o que eu quero que realmente chama a atenção naquela imagem. Sérgio, fala mais sobre isso que eu não entendi muito bem. Por exemplo, essa fotografia aqui é uma foto que eu gosto muito, tá? E é uma fotografia que transmite uma emoção. Ou seja, esta é uma entrada da noiva na igreja e ela estava emocionada ali, estava nervosa, estava a fazer isso aqui, ó, esse movimento. Até dá para ver o arrasto da mão, tá? Na velocidade ali, dá para ver o arrasto da mão e ela estava emocionada, ó, tem um brilho no olho. Só que tu concordas comigo que tem muitas outras coisas na fotografia que mais atrapalham a mensagem que eu quero que essa fotografia tenha? Por exemplo, o que é que chama a atenção dessa fotografia? Concordam comigo que essas cores, ó, esse verde aqui no fundo chama a atenção, esta porta chama a atenção, o próprio buquê da noiva chama a atenção também? E o que é que eu faço quando tenho elementos na minha fotografia que estão a roubar a atenção daquilo que eu quero? Eu posso usar o preto e branco para esse efeito. Então olha aqui, é a mesma fotografia depois de uma edição preto e branco. E olha como agora é muito mais claro aquilo que eu queria transmitir com essa fotografia. Que é realmente o sentimento, não é? O momento ali da noiva antes de entrar na igreja, tá? Então um dos motivos de usar o preto e branco é esse. É tu removeres coisas que estão a atrapalhar a tua mensagem, tá? Olha outro exemplo aqui. Eu tenho várias cores, olha como os olhos vão para aqui para esse verde, vão para aqui para esse vermelho.
vão para aqui para esse vestido um bocado estampado, tem um verde aqui também. Os nossos olhos eles são muito atraídos por cores. Quando eu converto essa foto para preto e branco, ela ganha uma outra força, tá? Obviamente que tem outros processos de edição importantes aqui também, tá? Como direcionamento do olhar, enfim, coisas que eu falo muito no nosso processo de edição completo e que tornou uma fotografia assim numa das fotografias premiadas na Fearless, tá? Que é uma associação americana de fotografia, uma das mais concorridas do mundo, e essa fotografia teve um prémio na Fearless, tá? Obviamente que eu acredito que essa foto assim, ela não teria esse tipo de reconhecimento, tá? Então é outro dos motivos, né, que nós podemos utilizar o preto e branco. Outro exemplo aqui, olha como as cores também, embora seja uma fotografia interessante, olha como as cores, de certa forma, esse roxo aqui, ele acaba por nos distrair, acaba por tirar a atenção daquilo que eu quero que chame a atenção, que é o quê? Os noivos e basicamente as crianças aqui sentadas no sofá. Essa fotografia aqui também foi premiada depois de ser editada em preto e branco. Vou passar aqui mais um exemplo rápido, só para nós entendermos. Olha como os nossos olhos vão aqui para a parte do fundo da fotografia. Tem aqui o verde, tem aqui palmeiras, tem outras coisas que chamam a atenção. A partir do momento que eu converto essa foto para preto e branco, com uma edição bem executada, olha como agora sim passa a chamar a atenção aquilo que realmente eu queria desde o início, desde a hora que eu vi essa fotografia. Então esse é um dos principais motivos de tu utilizares o preto e branco na tua fotografia, tá? Tem outros motivos também, que é o quê? Normalmente, quando nós temos uma fotografia que transmite uma emoção, tá? Eu até mostrei uma das primeiras fotos ali para vocês. Quando eu tenho uma fotografia que transmite uma emoção, normalmente, essas fotografias vão ser mais fortes preto e branco. Porquê? Porque basicamente eu não tenho nada que distraia, ok? Não tenho nada que distraia o sentimento que eu quero passar com essa fotografia. Agora, pessoal, só um parênteses aqui, tá? Nesse caso, eu estou a falar de preto e branco ou colorido e a diferença que isso pode fazer no teu resultado final. Agora, obviamente que para chegar no resultado fotográfico, nós precisamos ter outros domínios, tá? Eu falo muito sobre eles aqui também, o domínio técnico, o domínio criativo, tá? Para nós não fazermos só aquela fotografia padrão que todas as pessoas fazem, aquela fotografia igual sempre. E caso vocês queiram levar a fotografia como uma fonte de renda para viver realmente de fotografia, é importante adicionar também um domínio de marketing e vendas, tá? E quando nós temos esses 3 pilares aí bem definidos no nosso negócio, não tem erro, tu vais conseguir viver de fotografia e não só viver, mas viver bem, tá? Então, fechei parênteses, voltando aqui à nossa imagem. Olha só como nós temos aqui uma fotografia com um sentimento, nesse caso aqui entre o cachorro, não é? E o noivo, não é? Que isso foi uma foto feita no dia do casamento, mas olha como não tem distrações que nos roubam a cena do que eu quero mostrar com a fotografia. Olha aqui outro exemplo. Eu tenho aqui várias outras pessoas, só que às vezes a cor, ela atrapalha-nos. Às vezes tem uma pessoa lá atrás com um vestido de uma cor específica e os nossos olhos vão ser atraídos por essa cor determinada. No preto e branco eu consigo muito bem trabalhar essas emoções, tá? Olha como essa expressão aqui da menina, que é uma das coisas que eu queria transmitir com essa fotografia, ela passa a ser o foco principal da nossa fotografia, tá? Outra das características de uma boa fotografia preto e branco é quando a nossa fotografia tem muita luz e sombra, tá? Uma fotografia que tenha muita luz e sombra, que tenha bastante contraste, na maioria dos casos vai funcionar melhor em preto e branco. Olha essa fotografia aqui, obviamente que essa foto já está editada, só que é uma fotografia que tem uma diferença muito grande entre os tons mais claros e os tons mais escuros da fotografia. Ela tem um contraste muito alto. Então sabem aquelas fotografias às vezes que são todas muito cinzas, todas muito sem luz ou todas muito opacas? Normalmente essas fotos não têm um poder tão grande em preto e branco. Ao contrário, fotos com luz e sombra, elas acabam por se destacar mais em preto e branco. Esse aqui é um exemplo. Outro exemplo aqui, essa é uma fotografia também na igreja, e olha como tem uma luz e sombra super definida. Isso também valoriza muito uma fotografia preto e branco. E isso, de novo, pessoal, essa foto é de casamento, essa foto é de casamento também, essa aqui é de uma sessão fotográfica. O preto e branco eu só posso usar em casamento porque é mais clássico. Não é por aí, tá? Tem outros motivos do porquê o preto e branco é interessante. É clássico o preto e branco? Sim. Tem essa vantagem de ser mais intemporal? É um tipo de fotografia que vai estar na moda durante mais tempo? Tem também, mas não é por isso que pode ser só usado, por exemplo, num casamento, tá? Essa é uma foto de sessão fotográfica que ficou muito bem também em preto e branco. Porquê? Porque tem muita luz e sombra, tá? É isso que eu quero que vocês expandam aqui um pouco a consciência. De novo, foto com luz e sombra. Tem uma luz bem forte lá no fundo e o casal ficou de silhueta aqui. Funciona também
muito bem o preto e branco nesse tipo de fotografia. Quero fazer um à parte que é o quê? Muitas vezes eu estou a fotografar, eu estou a fazer uma foto numa sessão, num casamento, e eu estou a fazer aquela foto e na minha cabeça eu já sei que essa foto vai ser preto e branco, tá? Porquê? Por todos esses motivos que eu tenho falado até agora para vocês. Então é interessante que tu comeces a treinar isso lá na hora que tu estás a fotografar, ok? E aí a edição ela vai ser quase um complemento daquilo que tu já tinhas imaginado na tua cabeça. Agora, eu já falei muito sobre preto e branco, sobre quando nós devemos fazer o preto e branco, quando ele vai dar força para a fotografia. Agora, tem outros casos que existem fotos que nasceram para serem coloridas. Essa foto, ela é muito mais forte colorida. Porquê, Sérgio? Porque aqui eu já tenho uma brincadeira de cores com essa fotografia. Essas aqui são aquilo que eu chamo de cores complementares, tá? Então existem sim fotografias que foram pensadas para serem coloridas e obviamente elas vão perder força, não é? Se nós deixarmos as fotos em preto e branco. Outro exemplo, olha como aqui nós temos o azul e o vermelho, que são cores complementares também, cores análogas no caso. E olha como essa foto visualmente, se eu converter essa foto para preto e branco, ela perde todo o impacto que ela tinha antes. Ou seja, existem fotos que nasceram para ser coloridas, existem fotos que nasceram para ser preto e brancas. Não é uma questão de tu ficares aqui a testar, é tu entenderes que essa foto vai ser melhor colorida. Porquê? Porque eu tenho uma combinação de cores que enriquece muito o meu resultado final, tá? Mesma coisa, foto antes da edição, foto depois da edição. E olha como nesse caso aqui eu usei a edição para dar uma pequena modificada nas cores da minha fotografia para que elas ficassem mais dentro das cores complementares, tá? Então isso é uma coisa que tu podes também fazer na hora que estás a editar as tuas fotografias. Inclusive aqui no meu canal do YouTube vai ter muitas dicas de como tu podes fazer colorização das tuas fotografias usando o Lightroom. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um vídeo de colorização. Antes que me esqueça, se tu vives ou queres viver de fotografia e tens um tema que tu tens dificuldades, que tu gostarias que eu abordasse por aqui, deixa nos comentários, tá? Eu gosto sempre de ler cada um dos comentários e isso também me dá ideias para eu trazer novos conteúdos por aqui, tá? Voltando aqui ao nosso vídeo, olha como eu tenho de novo uma imagem que era assim e ela passou a ser assim. De novo, o que é que eu fiz? Usei as cores para trazer aí uma riqueza muito maior para essa fotografia. Eu só queria deixar um alerta aqui sobre edição, tá? Eu falei de foto colorida, falei de foto preto e branco, só que tem um erro que eu vejo que às vezes as pessoas cometem muito na hora de editar fotos preto e branco, que é o quê? É o que eu chamo do falso preto e branco. Às vezes uma pessoa está aqui na edição e deixa ver aqui, ó, vou ver qual é o preset que combina melhor. Olha, gostei desse aqui, fiz algumas configurações, na hora que eu estou a editar, eu até gostei dessa cor, mas deixa-me testar essa foto em preto e branco para ver como é que ela fica. E aí o que é que eu faço? Eu vou aqui, por exemplo, e eu clico em PB. O que é que acontece? Parece que o Lightroom converteu essa fotografia para preto e branco, só que na verdade essa foto não é preto e branco, essa foto é sépia. Mesmo eu tendo clicado aqui no preto e branco, ela transformou-se em sépia. Porquê? Porque tem algumas configurações que eu tenho aplicadas no preset que estão a colorizar essa imagem, mesmo elas tendo aqui no perfil monocromático, que é o perfil preto e branco, tá? Então prestem muita atenção a isso. Porquê? Porque às vezes tu vais ter uma fotografia preto e branco e do lado, num álbum por exemplo, tu podes ter uma foto preto e branco e do lado uma foto sépia e tu nem percebes. E às vezes a pessoa depois reclama que a cor mudou, o meu monitor está errado e enfim, uma série de problemas que na verdade foram ocasionadas. Porquê? Porque eu apliquei um preset e eu não sei o que é que aquele preset tem para deixar a imagem colorizada e às vezes eu nem percebo isso ali na hora que eu estou a editar e aí depois dá-se todos esses problemas, tá? Então qual é o detalhe aqui? Antes de tu saíres a converter a foto preto e branco em cima de um preset colorido, presta atenção porque pode ter esse tipo de configurações. Nesse caso aqui, eu acho que vai ter algumas configurações aqui, na correção de cores, que estão a deixar essa foto amarelada, por exemplo, tá? Tem outras coisas, deve ter curva de tons também, que está a deixar a foto mais amarelada. A parte interessante é o quê? É que tu tenhas um preset preto e branco mesmo, tá? Ou tu configures aqui as alterações, não é? Ou tu tenhas um preset preto e branco para que tu possas ter uma edição muito mais assertiva. Eu quis deixar esse alerta, porquê? Porque eu já vi isso acontecer, nem só com iniciantes, mas com fotógrafos que já têm muitos anos de fotografia e acabam por cair nessa armadilha. Agora eu quero saber de ti, tu que tipo de fotografia gostas mais? Foto colorida, foto preto e branco? O que é que tu sentes que o teu cliente valoriza mais também? Conta-me isso aqui nos comentários. Se tu gostaste desse conteúdo, faz o seguinte, deixa o like, subscreve o meu canal aqui, porque essa é a forma de tu ajudares o nosso canal a crescer e obviamente eu criar mais conteúdos que te possam ajudar a viver de fotografia. Então era isso,
Vemo-nos no próximo vídeo.